Convido você para um instante e juntos meditarmos a Santa Palavra de Deus em João, capítulo 20, do versículo 2 ao versículo 8. João, capítulo 20. Evangelho do dia. João 20, do 2 ao 8. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te pedimos, Senhor, tua sabedoria nesta manhã sobre nós. Pedimos a graça, Senhor, de acolher tua palavra, a graça de abertura de coração. Vem, Espírito Santo, renova a face da terra, renova a nossa mente, renova os nossos desejos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. No primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro. Correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia. Entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também um sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro. Viu e creu. Em verdade, ainda não haviam entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dentre os mortos. Os discípulos então voltaram para as suas casas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom dia para você que nos acompanha pela live também no Facebook. O pessoal do Face vê eu tossindo, né? Só não o pessoal da rádio. Então, nesse evangelho de hoje, um dos primeiros pontos que eu queria colocar é que o próprio São João Evangelista, ele se apresenta como o discípulo amado. Se a gente perguntar para alguém que não é católico, mas é cristão, quem é o discípulo amado, sem dúvida ele vai dizer que é João Evangelista. Mas de quem nós aprendemos que esse discípulo amado é João Evangelista? Da igreja. Isso se chama tradição. Não está escrito na Bíblia que João Evangelista é o discípulo amado. Tem as evidências, mas não tem dizendo. Mas automaticamente nós dizemos quem é o discípulo amado? João Evangelista. E esse discípulo amado, ele é uma figura, e ele é como se fosse um espelho, um reflexo, um tipo ou uma tipologia, né, de todos os discípulos que somos nós, que somos amados pelo Senhor. E tem uma grande graça aqui, porque esse discípulo amado se reconhece amado. Ou seja, São João Evangelista não se sente temeroso em dizer que o discípulo amado estava perto. Ele vai falar em João 19 que o discípulo amado estava aos pés da cruz. Várias vezes vai ter a expressão discípulo amado, falando dele. A igreja entende também como todos nós, né? Por isso que não tem o nome. Ou seja, um homem que tem uma experiência com Deus, uma mulher que tem uma experiência com Deus, primeiro ele se reconhece amado pelo Senhor. E reconhece que esse amor é único, ele é pessoal. Não é egoísta nem individual, mas ele é pessoal, esse amor. Ele transforma a nossa vida. Então, como é belo entendermos isso, né? Aqui está junto a tradição oral e a tradição escrita. Ou seja, a palavra de Deus, ela aponta o que é de fato ser católico, e nós cremos. Nós celebramos há pouco tempo
a grande festa do Natal, e ainda estamos celebrando o Natal nas oitavas, e o que acontece é o seguinte: fala-se que haviam 3 reis magos, mas onde é que está escrito que eram 3 reis magos? Fala que foi entregue ouro, incenso e mirra, não fala que foi 3. Aonde é que nós aprendemos que foi 3? Na tradição. Então a gente vai entendendo que a igreja nos ensina, e até aqueles que rejeitam a tradição, quando se pergunta algo, de forma automática eles falam, não, eram 3. Voltando para o Evangelho, Santa Maria Madalena, que ainda não era santa, mas estava no processo de santificação, ela vai até o sepulcro. É como a esposa do Cântico dos Cânticos, né? Que sai pela noite, pela madrugada, buscando o amado em todos os lugares, porque o seu coração não consegue viver sem o amado. E eu pergunto, você consegue viver sem o amado, ou você tanto fez como está em estado de graça ou de desgraça, em pecado ou não pecado? Como é que fica o seu coração? Será que eu e você temos nos confessado quantas vezes ao ano? Porque às vezes a nossa alma está podre, fétida, suja, imunda, como uma vez Santa Catarina de Gênova pediu a Deus a graça de ver uma alma em pecado venial. O pecado venial é um pecado leve, suave. E quando ela pediu essa graça de ver a fealdade, a feiura de uma alma em pecado venial, Santa Catarina de Gênova caiu sem sentido, desmaiada, com a feiura, com a fealdade do pecado venial, um pecado leve. Então, a gente deve se perguntar muitas vezes, né? Meu Deus, como está meu coração? Está como o de Santa Maria Madalena, que desejava estar com o Senhor a qualquer custo. Não tinha medo dos perigos da noite, da madrugada. Ela queria ver o Senhor, porque sua alma necessitava dele. Como é que está o nosso coração hoje diante disso? A gente deve se perguntar se nós estamos frios, indiferentes. Eu e você desejamos rezar todo dia? Eu e você desejamos ter um encontro com o Senhor, que é tão acessível? Nós saímos de casa porque nós somos igreja, né? E a nossa casa também é igreja, para ir para a Santa Missa, que é o maior sacrifício de amor. Mas também em casa você pode fazer o seu lugar de adoração, mas não para ficar só em casa direto, claro que não. Mas a sua casa tem que ser uma casa de oração. Uma casa onde você pode dizer, como fala na palavra, eu e minha casa, enquanto a mim, eu e minha casa serviremos o Senhor. Mas só diz isso quem tem uma vida de oração. Não é dizer por dizer, eu amo o Senhor. Não pode ser só um amor afetivo, eu sinto amor pelo Senhor. Eu preciso também demonstrar esse amor. Eu preciso demonstrar que eu recebi esse amor e que eu quero corresponder. Esse amor se demonstra de várias formas. Até comentava com o Kelvin semana passada o seguinte, um texto que eu li no livro Teologia da Perfeição Cristã, que fala o seguinte: quando você vê, por exemplo, o cálice do Senhor, digamos que você acabe vendo ele todo sujo, jogado em alguma capela, o cálice onde ficam as hóstias, você ia ficar indignado com o líder daquela capela, o organizador, pela falta de zelo. Imagina as baratas caminhando em cima do cálice, imagina essa cena. Tudo sujo, empoeirado. Aí o autor do livro Teologia da Perfeição Cristã pergunta, ali dentro daquele cálice entra o corpo de Cristo. E ele fala, o nosso corpo também é o templo, é o cálice, é o templo do Espírito Santo. E ele pergunta, o Espírito Santo vale menos do que Jesus? Olha a pergunta, o Espírito Santo vale menos que Jesus? Não, porque ele também é Deus, com o Pai e o Filho. E por que nós ficamos escandalizados com o cálice sujo e não nos escandalizamos com o nosso corpo sujo, a nossa alma suja, cheia de ódio, de pecado, se nós somos templos e morada do Espírito Santo? É algo que a gente deve se perguntar. Você que namora, você que é casado, a gente tem uma pouca ideia do que é o pecado, gente. Uma pouca ideia, porque
o Papa Emérito Bento XVI falava o seguinte: qual é o grande pecado da humanidade de hoje? Também o Papa Paulo VI. O grande pecado do mundo hoje é não ter a dimensão da gravidade do que é o pecado. Você quer saber o que é o pecado? Olhe para a cruz. Olhe para a imagem de Jesus crucificado. Fala em Isaías, se eu não me engano, Isaías 53, não me recordo se é Isaías 53, mas é depois de Isaías 50, ou é 54 ou 53, vai falar o seguinte, que Jesus era o homem das dores, desfigurado. Ele estava lá que a forma era totalmente irreconhecível. Chicotadas, cusparadas, todo ensanguentado, irreconhecível. Isaías 53, 3. Isaías 53, versículo 3. Né? O homem das dores, o homem que era irreconhecível, sem dúvida, pela quantidade de dores, de pancadas, pela posição que Jesus estava pregado na cruz, sem dúvida estava todo sujo de cocô pelo tamanho da dor. Quando a gente sente uma dor extrema, a pessoa às vezes ela faz xixi ou ela faz cocô. Ou seja, Jesus estava ali totalmente desfigurado, fétido, todo mal cheiroso. É isso que o pecado faz. E Jesus não tinha pecado. Nenhum, nunca teve. Santo dos santos. A santidade em pessoa. Mas ele assumiu o nosso pecado. Então cada pecado que nós fazemos é aquilo que nós fazemos com Jesus. Só que ali a gente só vê. E dentro foi pior, tanto que foi tanta dor moral em Jesus, tanta dor interior, que ele suou sangue. Eu nunca suei sangue. Você já suou sangue alguma vez? A gente tem muitas aflições, mas a gente nunca suou sangue. Então, é esse amado que Santa Maria Madalena sai à procura. É esse amado que São Pedro e São João Evangelista saem correndo, mas ainda com o coração um pouco não acreditando nas palavras do Senhor. Será que o meu coração e o seu não se encontram desse jeito? A gente até corre ao encontro do Senhor, mas com o coração um pouco sem fé, sem esperança, sem acreditar no poder da ressurreição. Hoje é dia de nós despertarmos. Esse menino Deus, ele veio a nós, ele pregou, ele fez milagres, ele esteve guardado no silêncio de Nazaré. E esse silêncio de Nazaré fala muito. Tem vários santos místicos, como Beata Catarina Emmerich, né, Santa Catarina Emmerich, que tem livros e livros escritos sobre como foi a vida oculta de Jesus, né? E como é lindo, como é belo. Jesus estava ali, né? No oculto. Isso quer dizer o que para você que deseja pregar, você que deseja um dia ser missionário, você que deseja evangelizar? A vida do recolhimento nos ajuda na vida missionária. Uma pessoa agitada, que vive agitada pelo vento direto, na correria, na pressa, ela não pode ser um bom missionário, porque ela quer dar de si mesma, sempre. Nós vamos distribuir tesouros quando nós recebemos tesouro. Nós vamos distribuir graças quando nós estamos na fonte da graça. Santa Maria Madalena aprendeu isso. É tanto quando ela encontra o Senhor, aliás, quando ela encontra o sepulcro, né? Tem outra passagem que vai falar um pouquinho, é a continuação, que é o versículo 11. Mas primeiro na parte, né? Ela chega no sepulcro, ela se inclina no sepulcro. Isso lembra quando os sacerdotes, não é que Maria Madalena é sacerdotisa, não. Isso seria heresia falar isso. Mas só uma simbologia. Os sacerdotes, quando chegavam diante da Arca da Aliança, aonde estava a presença do Santo dos Santos, o que eles faziam? Eles se dobravam em adoração. Então, daqui a pouco vai ter anjos de um lado e do outro do sepulcro. E Santa Maria Madalena está ali inclinada. É como se o evangelista estivesse dizendo: aqui está o Santo dos Santos, a presença dele. Só que o Santo dos Santos não está morto, ele vive. Aí quando Santa Maria Madalena vê o anjo, ela acha que é um jardineiro e fala, aliás, quando ela vê Jesus, né?
Ela chega ao jardineiro e fala o seguinte: aonde colocaste o meu Senhor, me diga onde colocar o que eu vou buscar. Ou seja, Santa Maria Madalena poderia sozinha levar Jesus no braço? Não. Mas quem ama, como fala Santa Teresinha, não sabe calcular. Fala São Bernardo de Claraval: a medida de quem ama a Deus é não saber medir o quanto ama, mas é amar sem medida. Ou seja, o amor falou mais alto. Ela não foi, não, Jesus pesa 80 quilos, 70, eu só posso com 30 quilos, então eu vou pedir ajuda a alguém, sai arrastando. Ela não quis saber, ela que é o seguinte: eu quero o meu amado e pronto. Isso nos questiona. Eu estou disposto a fazer sacrifícios pelo Senhor? A gente faz sacrifício para ter uma televisão, faz sacrifício para ter uma casa, para ter um emprego, para passar no concurso público, faz sacrifício para ter um namorado, faz sacrifício para ser sacerdote, e isso é válido para namorar também, para tantas outras coisas, se for de forma lícita, é muito louvável. Faz sacrifício para comprar algo do nosso sonho, para ir àquela viagem. Tantos sacrifícios. Mas qual é o sacrifício que eu faço por amor a Deus? Que eu digo que amo? Eu deixo essa pergunta para você hoje. Qual é o sacrifício que você tem feito para o Senhor? Sacrifício de amor, não é sacrifício de tolo. Você é uma alma sacrificial, sacrificada? Ou você é uma pessoa acomodada? Eu sou uma pessoa acomodada, que dá o mínimo para o Senhor. A gente não gosta de salário mínimo, né? A gente queria que o salário mínimo fosse uns 5 mil reais. Mas a gente vive dando salário mínimo para Jesus, do nosso amor, do nosso tempo, do nosso sacrifício. A gente só dá o mínimo da nossa confissão, da nossa atenção, do nosso tempo, de tudo. Mas a gente quer o máximo. Não tem como você conseguir o máximo de Deus se o seu coração não treina-se a se abrir a Deus o máximo possível. Porque Deus vai encher o tanto que você der. Por exemplo, tem um copinho. Se você der um copinho, Deus vai encher. Se você der, por exemplo, uma bolsa dessa, Deus vai encher. Se você der um açude para ele vai encher. Se der um mar, ele enche. Ele é tudo. Ele é infinito. Se você der só uma tampinha dessa caneta, ele enche também. O que você tem dado para o Senhor? Um copinho, uma tampinha de caneta, uma bolsa dessa ou um oceano? Nos perguntemos. Amém.